Boa noite, irmãos. A graça e a paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Antes de começar, eu vou fazer uma oração. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus, quero lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso escape. E que nesses momentos, é os momentos que a gente pode, Senhor, buscar a Tua presença, estudar a Tua palavra, Senhor. Quero pedir que todos os Teus propósitos, os Teus planos, Senhor, possa se cumprir nas nossas vidas, Pai. Nesse dia, nessa hora, na nossa história. E que o Senhor nos abençoe a cada dia mais. E que o Senhor também nos santifique a cada dia mais, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 17. A página é a 1171. Lucas, capítulo 17. Lucas 17, página 1171. O verso é 28. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: semelhante também como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas, no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. O título da mensagem é Ló e as Três Mensagens. Eu estudei isso há mais ou menos há quase 10 anos atrás, mas era um contexto diferente. E nesses últimos dias, assim, Deus trabalha de um modo diferente com cada um. E aí Deus usa, às vezes, situações do dia a dia para ministrar no meu coração, para me despertar, para me exortar. E aí, nesses últimos dias, diante desse contexto aqui que a gente sabe de Ló, que aconteceu na cidade de Sodoma, a gente sabe, já estudamos, aconteceu algumas coisas que fez eu lembrar desse estudo que eu tinha feito, né? Mas era um contexto diferente há 10 anos atrás. Hoje, o mundo está totalmente diferente. E, principalmente, né, como nos dias de Ló. Nós estamos vivendo esses dias de Ló, não estamos vivendo? Com tanta promiscuidade, tanta depravação da moralidade que existe. Eu falei, meu Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes eu peço para Deus que isso melhore, mas isso não vai melhorar. A tendência é piorar cada dia mais. Eu falo, Senhor, eu não sei você, mas está tão chato viver nesse mundo. Eu não tenho graça mais aqui. Eu não tenho graça. A coisa que eu mais quero no meu coração é me santificar, para Jesus vir logo e eu ir embora daqui. Porque não tem graça. Não tem prazer. As coisas desse mundo, para mim, não tem mais prazer. A única coisa que eu quero é salvar minha vida e a vida da minha família. A única coisa que eu quero. E a gente sabe que a cidade de Sodoma, acho que até eu já estudei sobre isso, a cidade de Sodoma, é uma cidade muito bonita e muito bela, tanto que lá em Gênesis 3, no verso 10, se eu não me engano, diz que a cidade de Sodoma era comparada ao jardim do Senhor, de tão bela que ela era. E tanto que, quando Abraão fala assim para Ló, escolhe para que lado que você quer ir. Aí Ló olhou para um lado, olhou para o outro, e falou, vou para Sodoma, é o lugar mais bonito. E foi para lá que ele foi. E nesse tempo, no livro Patriarcas e Profetas, diz que esse povo era um povo muito próspero. Muito próspero. Muito próspero. Eles nem precisavam trabalhar muito para conseguir o sustento. Eles viviam, sabe o quê? De festa. Todo dia tinha festa. Ela fala que às vezes eles ficavam o ano inteiro festando, fazendo festa. E tem aquele versículo que eu não me lembro, se é Isaías que fala que, além de tudo isso, né, havia soberba de pão, como é que é?
Ociosidade, né? Ociosidade, abundância de pão, ociosidade e eu não lembro mais. Eu não lembro desse versículo. É Ezequiel, não é Isaías. E a publicação dos pecados. É outra coisa também que a pastor lembrou aqui, esse acho que é Ezequiel, se não me engano, que eles publicam os pecados. As pessoas estão publicando os pecados hoje em dia. Com tanta... As pessoas não têm vergonha mais. Não tem vergonha de praticar os que eles praticam. A cada dia que se passa, irmão, vai piorar. Não vai melhorar. E é engraçado que eu e a Janaína, a gente mora no bairro onde a gente mora, lá existe 4 casas de festas perto da nossa casa. Eu vou colocar aí num raio de 100 metros uma da outra de casa. 4. Todo dia a gente passa, todo dia tem festa nas casas. Todo dia tem festa. Eu falo com a Janaína, onde que o povo arruma tanto dinheiro para fazer festa? Porque muitas vezes deixa de pagar uma conta, deixa de fazer outra, mais festa, o povo não deixa de fazer. E sabe essas coisas assim, esses detalhezinhos? Deus fala comigo. Todo dia que eu passo lá que tem festa, Deus fala comigo. É igual o povo de Sodoma. Fazia festa. Todo dia tem festa. E Deus vai, sabe, essas coisas, Deus vai ministrando no meu coração. Mostrando o quanto que a volta dele está perto. E outra coisa que me chamou a atenção também, não sei se todos viram essa notícia, que o governo desse país, o atual governo desse país, eles estão preparando uma pessoa transgênica para governar esse país. E é perigoso acontecer. Viu? Transgênero, né? Transgênero. Transgênico é de alimento. Perdão, Henrique. 13? Tá. Gênesis 13:10, que fala que Sodoma era como o jardim do Senhor. E aí, então, o governo desse país prepara, a situação vai piorar, irmãos, a situação vai ficar feia. Outra coisa que aconteceu com esses dias comigo também, e o Senhor ministrou no meu coração, tá? A respeito dessa situação que o mundo está vivendo, né, de depravação moral. Eu estava indo trabalhar às 5 horas da manhã. A minha sorte é que eu estava de moto, eu passo todo dia de bicicleta no mesmo lugar. Aí o Jorge deixou a moto dele comigo. Eu vinha vindo de moto, um rapaz entrou na minha frente, mostrando para mim o órgão genital dele me chamando. Eu falei assim, não, aonde que a gente vai parar? Isso era mais ou menos quase 5 horas da manhã. Onde vai parar, irmãos? Aonde que vai parar? E essas coisas, sabe, Deus vai despertando a gente. E você sabia que as 3 mensagens evangélicas foi pregada para Ló? E sabe, a gente fala muito de pregar as 3 mensagens para as outras pessoas, mas elas têm que ser pregadas primeiro para a gente. A gente tem que ver se a gente está adorando a Deus e dando glória a Ele. Em primeiro lugar. A gente fala em falar para os outros, para as pessoas, mas a primeira tem que ser para nós. E eu vindo de motinha, aconteceu isso que eu falei, meu Deus. Eu já tinha estudado isso daqui, mas era um começo diferente. Nós estávamos quase no começo da igreja, nessa época. Eu falo, Senhor, agora você imagina daqui como é que vai estar o mundo há 10 anos daqui para frente. Se é que nós vamos chegar até lá. Olha, já para mim, por favor. Aí eu. Patriarcas e Profetas, capítulo 14. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice, as mais vis e brutais paixões não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei e deleitava-se em ações de violência. É o mundo que a gente vive esse. E a tendência é piorar. A tendência é piorar. A tendência não é melhorar. Se a gente acha que vai melhorar. Se eu pudesse dar um conselho, prepare sua vida, irmão. Irmãos, prepare a sua vida, porque se santifica, porque não é brincadeira o tempo que a gente está vivendo.
Agora eu queria que vocês abrissem Judas, 1481. A gente vai ler o verso 7. Assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança e fogo eterno. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra serviu de exemplo para nós. É isso que vai acontecer. 2 Pedro, capítulo 2, agora. A página é 1464. 1464. Segunda Pedro, capítulo 2, primeiro verso 6. E diz assim: E transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as como exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. Agora pula para o 12, verso 12. Mas este como naturais animais irracionais. Olha que coisa interessante que Pedro fala daquele povo. O povo parece animal. O povo não está parecendo animal aí fora hoje? É a mesma coisa. O povo parece que virou animal. Animal irracional. O povo. Tamanha depravação. Sabe por quê? Por causa do pecado. Animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. 13. E hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles, por prazer, libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco. 14. Tendo os olhos cheios de adultério e que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado para a prática da cobiça, filhos malditos. É assim que o mundo está, não é? Eu sei que as informações chegam, ela não deve ser chegada só para mim. Chega para todos. Para todos nós chega essa informação. Tamanha depravação moral que existe nesse mundo hoje. E a tendência é piorar. A cada dia que passa vai piorar. Agora vamos abrir. Vamos lá para Gênesis agora, que vai falar onde fala de Sodoma. Capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. A página é a 45. O título aqui da minha Bíblia é Destruição de Sodoma. Eu vou ler só o verso 4 que diz assim, ó. Mas antes que eles se deitassem, a gente já conhece a história, aqui é o contexto de Sodoma e Gomorra. Os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa, tanto como velhos e jovens, e todo o povo de cada quarteirão. Então, você vê que aqui, aquele momento em que o Jó chamou
os anjos para entrar dentro da casa, e vem. A cidade inteira estava contaminada. Todo mundo, aqui fala que os velhos, todo o povo inteiro estava contaminado. E sabe que o Senhor ministrou no meu coração em relação a isso? A gente, por exemplo, eu vou falar assim de mim, eu não sou uma pessoa tão velha, né, mas eu também não sou uma pessoa tão nova. Essas coisas para mim é absurdo. Para a gente que é um pouco assim mais de idade, isso é absurdo. Mas e nossos filhos? Os nossos filhos estão crescendo num contexto onde isso para eles vai ser normal. E o que nós estamos fazendo com nossos filhos? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos no caminho certo? Nós estamos exortando os nossos filhos? Nós estamos ensinando? Nós estamos mostrando para ele aquilo que é certo, aquilo que é errado? Porque Ló é um homem justo. Só que, nesse mesmo capítulo aí de Patriarcas e Profetas, fala que os filhos... Põe aí, deixa eu ver se eu gosto desse slide. Então os anjos mandaram levantar-se e tomar a esposa e as duas filhas que ainda estavam em casa, e deixar a cidade. Ló, porém, demorava-se. Se bem que, diariamente angustiado ao ver as cenas de violência, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade, aviltante e abominável praticada naquela cidade. Não é esse texto que eu queria. Mas você vê que Ló, ele vivia nesse contexto. E Deus falou assim, eu abomino esse tipo de coisa. Mesmo quando eu não era da igreja, eu já vi pornografia, eu já vi muita pornografia, mas eu nunca gostava de pornografia. E louvado seja Deus, que hoje eu sou liberto de todo tipo desse tipo de maldade. Mas nossos filhos estão crescendo nesse contexto. E se a gente não vigiar, se a gente não educar, sabe o que acontece? Muitas vezes, os pais e as mães são enganados pelos filhos, achando que os filhos são santos. E às vezes o filho está pecando na nossa frente e a gente não vê. Será que nós temos sido pais e filhos enganados? Que um exorta o filho. Um exorta o filho na igreja, o filho fica aqui dentro da igreja, não está nem aí, o filho está andando, está passeando, não fala. A radaça, se ela sentar errado na cadeira, eu já ponho na direita. Se eu esbochejar, querer deitar, eu falo, não, pode sentar direita. Não tem conversa, irmão. Fica o dia inteiro sem fazer nada. Não aguenta aqui ficar 1 hora assistindo culto. Fica vendo, louvado seja Deus, que a radaça não assiste outro dia, só o desenho bíblico ela assiste. Mas fica o dia inteirinho. Agora, não aguenta ficar 1 minutinho, 1 horinha, 1 hora e meia no máximo assistindo culto. A gente tem que ensinar, tem que mostrar. Meu pai nunca foi me debater em mim, nunca ergueu a mão, mas ele me punha de castigo, me ensinava todo dia. Ele me batia, mas uma vez eu estava na chuva, na enxurrada deitada, ele chegou de carro, eu estava lá na enxurrada assim. Sabe o que ele fez? Pôs eu para tomar banho na água fria e deixou você tomar a folha do filho. Falou, você vai, eu quero ver se você vai. Essa, não morri, cada um dá um jeito de educar, mas a gente não pode deixar de educar os filhos. Não pode deixar de ensinar. A gente tem que educar os filhos, os nossos filhos, irmãos. Vive nessa pior geração que existe. Essa é a pior. E Deus cobra de mim isso. E hoje em dia, sabe o que acontece? Essa depravação moral parece um vírus. Parece que está se alastrando. Parece um câncer, que parece que está pegando toda a população. Principalmente daqueles que dizem que são de Deus, que são das igrejas. E será que nós temos vigiado? Será que nós, os homens, temos vigiado? Será que nós temos vigiado a nossa mente, os nossos olhos? Será que nós temos vigiado, irmãos, com tanta promiscuidade que existe? Não é brincadeira, não.
Não é brincadeira. E aí, diante de tanta depravação moral que existia, aí o que aconteceu aqui na cidade de Sodoma? O anjo tirou a espada da bainha e Deus exerceu juízo sobre aquela cidade, porque não tinha mais. A taça da ira de Deus já estava no limite. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia. O que aconteceu? Deus manda um anjo lá para a casa de Ló. Abre em Gênesis 18, agora. Já está, né? O Gênesis 19, 18 é na mesma página. O verso 1 diz assim: E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda do calor do dia. E ele levantou os olhos e olhou. E eis que quantos homens? 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los e se curvou em direção à terra. Mesmo assim, Deus tem misericórdia. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas, irmãos. Quanta misericórdia tem Deus pelas nossas vidas? Quem eram esses homens? Agora vamos ler o 19:1. Diz assim, ó. E vieram 2 anjos. Quem que eram os homens? Aqui veio para Sodoma. Lá em Manre estava 3 homens. Quem que veio para a cidade? De Sodoma, 2 anjos. Então eram anjos. E ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los. E ele curvou-se com a sua face em direção à terra. Então, quem eram os anjos? Os anjos veio trazer a mensagem para Ló. Falou: Ló, vamos sair depressa dessa cidade. E aí, vamos trazer para o contexto da nossa vida isso. A gente não tem que sair da cidade, porque o contexto que a gente vive é outro. E o propósito de Deus na nossa vida é outro. Mas o que tem nesse mundo, ou nessa vida, ou nesse tempo das nossas vidas, que a gente precisa deixar da nossa vida? O que a gente precisa deixar? O que atrai, nesse mundo atrai as nossas vidas? O anjo veio trazer a mensagem para Ló. Ló, sai correndo da cidade, porque o Senhor vai destruir a cidade por tantos pecados. E quais os pecados que nós temos tido na nossa vida que nós não temos deixado? Agora eu vou ler o 18 e o 20, do capítulo 18. 18, perdão, capítulo 18, o verso 20 e o 21 que eu vou ler. Diz assim: o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. E se não, eu saberei. Quem que veio junto com os anjos? O Senhor veio. Sabe que o Senhor veio? Investigar para ver o que estava acontecendo, se era verdade ou não. Será que se o Senhor investigar a sua vida hoje, como é que está a sua vida? Aliás, o Senhor está investigando a nossa vida. Quais os pecados secretos que nós temos? Verso 22. Não, perdão, irmão. Agora eu vou ler o 19, o 12 e o 14. O contexto é o mesmo, é na próxima página, na página 46 agora. Gênesis 19, 12 e o 14 eu vou ler. Diz assim, ó: e os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, e
qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. A primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Abre agora em Apocalipse 14. O verso 8 diz assim, verso 8, 15 e 15 a página. Apocalipse 14, verso 8. E seguiu o outro dizendo, a Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Então, Deus ia destruir a cidade. Tamanho o pecado que era daquela cidade. Volta agora lá para Gênesis capítulo 19 de novo, a página. Agora eu vou ler o verso 20. O verso 19, o verso 24. Como não havia mais solução para aquela cidade, o verso 24 diz assim: então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor Deus desde o céu. Então o que aconteceu? Deus destruiu a cidade de Sodoma. E nós vivemos num contexto que isso está para acontecer. Nós estamos vivendo nesse contexto. E é engraçado que essas coisas, pelo menos para mim, me despertam. Por isso que é bom a gente estudar às vezes a Bíblia. Porque, você vê, eu estudei isso há quase 10 anos atrás. E hoje, essas coisas me despertam. Mostra o quanto ainda tem que melhorar na minha vida. O quanto ainda tem que largar os meus pecados. As minhas falhas, os meus defeitos de caráter. Mas Deus ainda assim tem misericórdia. Será que nós temos adorado a Deus e dado a glória a Ele devida? A glória que eu falo é com a nossa vida, com a nossa família. É tão engraçado esse negócio de festa que o ano passado, eu e a Janaína, a família dela fez as festas lá de final de ano e a gente era sexta, sábado e domingo. Eu e a Janaína foi só no sábado depois do pôr do sol. Você acredita que vai fazer um ano que o povo está ofendido com a gente? Eu não quero saber, irmãos. Pode ficar ofendido, pode fazer o que quiser. Eu nasci para obedecer a Deus. Foi isso que eu falo para o Senhor. Senhor, eu nasci para te obedecer. Eu ainda demoro. Eu sou ainda devagar, mas eu nasci para obedecer a Deus. Eu não estou nem aí que os outros vão achar, o que vai pensar. Eu nasci para servir a Deus. Esses dias eu estava conversando, não sei com quem. Eu nasci no dia 7 de setembro, né? A gente sabe que setembro é o mês 9, mas como foi mudado o calendário, mês 7, setembro é 7, não é 9, né? Eu nasci em 1978, né? Mas eu fui concebido em 1977, então tudo tem 7 na minha vida.
E eu glorifico a Deus por essas coisas. Porque Deus vai me mostrando que cada dia mais eu sou dele. Graças a Deus, que cada dia mais eu tenho tido o prazer de fazer aquilo que Deus pede na minha vida. Principalmente pelo contexto que a gente está vivendo. E eu agradeço a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso. E o que será que nós temos feito da nossa vida diante de tudo que está acontecendo? É para a gente se pensar. Outra coisa importante é estudar essas coisas. Porque essas coisas, principalmente para mim, isso me desperta. Isso só parece que é relâmpago que Deus dá para a gente. É um relâmpago, fala assim, ó, olha o que está acontecendo. Aí Deus fala, ó, se posiciona nisso, faz isso, faz aquilo. Mas louvado seja Deus, porque Ele, o mais sensacional que Deus opera na minha vida. Isso é o mais sensacional que eu acho. Deus opera na minha vida. Eu louvo e glorifico a Deus por isso. E tem uma segunda parte que eu vou trazer aqui para vocês, mais específica. Porque não deu tempo de eu preparar isso direito. Eu peço perdão para vocês. Mas tem uma parte mais específica que vocês vão ver que coisas terríveis que vão... Existem leis, vai existir leis a favor dessas coisas. Vai ser contra nós. A Ellen White fala isso. E a tendência é piorar. Mas a tendência é que a gente cada vez mais fique mais firme. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé.